nós precisamos orar pelos outros nas horas mais difíceis. Irmão Alessandro, pode pegar esse microfone. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Amados e queridos irmãos, estamos muito felizes e alegres por poder estarmos juntos novamente na presença do Senhor. Quero primeiramente agradecer a Deus pelos bem-feitos e maravilhas que o Senhor tem realizado. Quero agradecer a toda a igreja pelas orações, pelo carinho de sempre, pela atenção para comigo e para com a minha família. Passei por 2 cirurgias, aos 49 anos de idade. Pensa numa pessoa que nunca visitou um centro cirúrgico, nunca tinha passado por uma anestesia geral, mas aprove Deus nos levar para essa grande experiência. 2 cirurgias, 2 anestesias geral, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor se fez presente. Aleluia. Nós pregamos, nós confiamos, nós falamos de um Deus das causas impossíveis. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. Nós falamos das maravilhas, dos bens feitos, mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite. O nosso Deus, muitas das vezes, Ele nos leva para experiências únicas e particulares. Não basta apenas falar, nós precisamos viver o que nós pregamos e pregar tudo aquilo que nós vivemos. Por gentileza, se coloque de pé. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Um texto bem conhecido, no seu capítulo de número 11, Evangelho de João, capítulo 11, apenas 2 versículos, versículo 3 e o versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 11 e o versículo 3. Assim nos diz a gloriosa palavra do Senhor. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E o versículo de número 5, para encerrarmos, nos diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Podem vos assentar. Um texto bem conhecido da igreja que nos fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Mas o que nos chama a atenção nessa noite era a respeito do que essas 2 mulheres, por nome de Marta e Maria, estavam passando. Nós conhecemos a história, sabemos que essa família, ela era composta por Marta, a irmã mais velha, Lázaro, o irmão do meio, e a caçula, por nome de Maria. É bem certo que nós sabemos que Lázaro adoece. Mas o que nos chama a atenção é que o texto é bem claro e objetivo quando diz: Jesus, está enfermo aquele que tu amas. E no versículo 5, a confirmação deste amor.
Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e ao seu irmão Lázaro. Amados e queridos irmãos, Jesus amava aquela família. Mesmo assim, não ficaram isentos de passar por adversidades da vida. Nós olhamos para o texto e vem um confronto, a qual muitas das vezes nós pensamos da seguinte forma: Jesus ama e o próprio Senhor Jesus permite que algo aconteça. Sim, este é o amor do Senhor Jesus. O amor de Jesus não está condicionado somente em curar. O amor de Jesus não está condicionado somente em trazer o bel prazer para os seus filhos, ou um conforto para os seus filhos. O amor de Jesus vai muito mais além do que pensamos, almejamos ou desejamos. Este amor ultrapassa a capacidade que nós temos de pensar no que é amor. Jesus ama esta família. Jesus tem um carinho por esta família. Mesmo assim, a enfermidade chega. E pasme os irmãos, o luto chega. Lázaro morre. Aquele que Jesus amava. É extraordinário. É surreal quando nós paramos para pensar dessa forma. Servir ao Senhor, independente do que possa acontecer. Estar na presença de Deus, independente do que há de acontecer. Se a enfermidade vir, nós estaremos com o Senhor. Se Ele curar, Ele é Deus. E se não curar, permanece sendo o mesmo Deus. A palavra do Senhor, ela nos confronta. A palavra do Senhor precisa todo instante nos confrontar. Porque nós olhamos para esse texto, irmãos, começa tantos pontos de interrogação. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E não é diferente do que muitas das vezes nós estamos passando em nossa vida. Senhor, por que eu? Senhor, por que a minha casa? Senhor, por quê? Tantos porquê. Está na hora da igreja começar a perguntar: Senhor, para quê? E não mais o porquê. Senhor, para quê? Para que você cresça. Senhor, para quê? Para que você tenha um relacionamento comigo. Senhor, para quê? Para que você tenha um amadurecimento espiritual. Porque está na hora de nós começarmos a viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, saia da zona de conforto que você está vivendo. Comece a viver o sobrenatural de Deus. Não tem mais, não dá mais tempo de nós vivermos a mesmice, ou seja, começarmos o culto e sairmos da mesma forma que nós entramos. Não dá mais tempo. A hora é uma hora de mudança, é uma hora de transformação. Nós não podemos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Algo tem que acontecer, precisa acontecer e vai acontecer. Está na hora de nós nos permitir que nós tenhamos experiência com Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos ao Senhor,
como nosso único suficiente Salvador, a partir daquele exato momento, no céu, foi registrado que nós acabávamos de entrar, de se alistar no exército de Cristo. E o soldado, quando ele se alista, quando ele entra para o exército, ele não pode parar, ele não pode retroceder, ele não pode ficar caído, ele tem que marchar, ele tem que prosseguir, porque o alvo é o céu. Não, irmão, mas está difícil, o alvo é o céu. Irmão, eu não estou aguentando. Vai aguentar sim, porque quem fez a promessa é fiel, e ele disse que até o fim estaria conosco. Ao analisarmos as Escrituras Sagradas, no texto que nós acabamos de ler, nós começamos a pensar no que aquelas duas mulheres estavam sentindo. Marta e Maria já não tinham mais a figura do seu pai, já não tinha mais um homem naquele lugar. E nós sabemos que pela cultura judaica, o homem tem uma simbologia que expressa força, garra dentro da casa. Já não tinha mais a figura de um homem. O seu pai já não estava mais presente, e Lázaro agora adoece e morre. Quando nós paramos para pensar, não somente a dor da perda de um irmão que elas estavam sentindo, mas também agora a dor da necessidade de uma figura de um homem, a dor do preconceito, da acusação, em que muitos olhariam para aquele lar, estariam apontando: olha, aí não tem mais a representação de um homem, aí não tem mais aquele que vai sair para trabalhar, aquele que vai defender, não tem mais. Imagine a dor, perda sentimental, perda espiritual, sem tudo, todos os tipos de sentimento, elas duas estavam sentindo. Mas o mesmo Jesus não desamparou. Aí você se pergunta: mas irmão, como que não desamparou? Quando era para curar, não curou. Quando era para dar saúde, não deu a saúde. Muito pelo contrário, mandou um recado dizendo: olha, diga para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja manifesta. Amados e queridos irmãos, você receber uma palavra de conforto no momento que você está mais aflito, você receber uma palavra de conforto quando no momento que você mais almeja, mais deseja, é a cura, é a salvação, é a restauração, alguém olha nos seus olhos e diz assim: ei, vai dar tudo certo. Na hora de maior necessidade, o médico olha para você como ele olhou nos meus olhos, ele disse assim: olha, o seu filho, sim, o meu filho, o médico disse assim: ó, o seu filho, 2h da manhã, lá no hospital, desenganado, irmãos, desenganado, todo aberto. O médico olha nos seus olhos e diz assim: ó, o que estava a minha capacidade, o que estava ao meu alcance, foi feito. Mas doutor, a partir de agora, só um milagre. É uma palavra que nós não queremos ouvir. A palavra que eu queria ouvir naquele momento era: está tudo bem, da forma que ele entrou, ele vai sair, entrou andando, vai sair andando. E o médico fala assim: o que pude fazer eu fiz, agora só um milagre. Irmão, você olha para um lado, você olha para o outro,
E aí você entende o que essas mulheres estavam passando. Aflitas, tantos questionamentos. Eu imagino um ponto de interrogação. E agora? E agora? O que vai ser de nós? Do ponto de interrogação, agora vem um ponto final. Morreu. Enquanto Lázaro ainda estava vivo, enfermo, mas estava vivo, ainda tinha esperança. Daquela interrogação, será que vai viver? Será que vai melhorar? Será? Agora da interrogação, vem um ponto final, morreu. Mas amados e queridos irmãos, quem disse para você que o ponto final é o fim? Jesus não disse que era o final, que era o fim. Sabe o que eu aprendo? Do ponto final, Jesus vai em cima do ponto e põe uma vírgula. O que parecia o fim, Jesus está dizendo assim: hoje é um começo. Acabou, não, está começando. Igreja do Senhor, a palavra final sim, vem dos lábios do Senhor, mas a palavra final não vem do médico, não vem do advogado, não vem de ninguém. A palavra final vem dos lábios do Senhor, e o Senhor manda dizer: o ponto final eu transformo numa vírgula e digo: não acabou. Não acabou, vou contigo até o fim. Para a honra e a glória do Senhor, ele saiu daquela UTI e hoje está vivo para a honra e glória do Senhor. Irmão, não aceite o ponto final. Entenda que para Deus o ponto final nessa noite pode ser, tem que ser e vai ser uma vírgula de esperança. Mas, irmão, não era a palavra que eu queria ouvir. Mas eu quero te dizer uma coisa. É a palavra que nós precisamos ouvir. O que parecia ser o fim, o Senhor está transformando tudo de novo. Irmãos, por favor, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, por gentileza. Nós vamos orar também pela família da irmã Karina Esposo, que o Sandro, para o Sandro e a Alice, que estão passando por dificuldades, um problema muito sério, que é essa maldita droga que tem afligido principalmente os adolescentes e a mocidade. Nós vamos orar também pelo irmão Alessandro, que também está passando por uma luta, e por todos aqueles que necessitam de uma bênção, porque o nosso Deus tem dispensa cheia de bênção para nós. Seja saúde, seja troca de emprego, seja porta de emprego, seja o que for. O Senhor está sempre olhando para os seus servos. Moisés, vamos orar aqui. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua casa, Senhor, agradecido pela vida dos Teus filhos, agradecido, Senhor Jesus, pela palavra que Tu mandaste através do Teu servo. Dá saúde e dá graça para os Teus filhos. Eu não sei a tribulação, não sei a tribulação que ele está passando, não sei a luta, mas Tu sabes, Senhor, de todas as lutas e todas as tribulações que Teu servo está passando. Dá vitória, Senhor Jesus, Teu servo. Ajuda o Senhor nessa caminhada, para que ele possa retornar aqui, dando glória e contando, Senhor Jesus, o que Tu fizeste na vida dele. Abençoa também, Senhor, o Sandro e a Alice. Restaura, Senhor, aqueles jovens que estão passando por necessidade, que estão, Senhor Jesus, certamente são parentes da irmã Karina e do seu esposo, que estão, Senhor Jesus, mergulhados nessa maldição que é a droga. Restaura aquele jovem também, Senhor Jesus, que eles possam, Senhor Jesus, contar a bênção na Tua casa, que eles possam ser restaurados
porque Tu és aquele, Senhor Jesus, que está conosco todos os dias, porque assim Tu nos prometestes que estaria sempre conosco. Em Teu nome nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Podemos sentar. Adolescentes, por favor, adorem ao Senhor. E depois os varões, e nós vamos tirar a oferta agora com o cântico, com o louvor dos adolescentes. Moisés. Curva a sua cabeça aí, meu querido irmão, mais uma vez. Agora chegou o momento de tirar os dízimos e as ofertas para o trabalho do Senhor. Senhor, na Tua presença nós estamos mais uma vez Te agradecendo por esta oportunidade. Ó Pai querido, agora vamos também Te adorar com os dízimos e as ofertas, que também faz parte deste culto ao Senhor, abençoando os Teus filhos, abrindo a porta de trabalho para aquele que está desempregado. Ó Senhor, dando saúde, dando força, dando graça. Ó Senhor, aumentando mais e mais o celeiro da vida dos Teus filhos. Ó Pai, aquele que tem contribuído com alegria, continua, Senhor, abençoando. E aquele também que não pode fazê-lo, ó Senhor Deus amado, o Senhor é poderoso para mudar a situação de cada vida, Senhor. É o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém e amém.
nosso tempo. Vamos, queridos. Doce presença, perfume suave, eu sei que estás entre nós, és bem-vindo, foste derramado, vem reinar entre nós, habitar entre nós. Doce presença, perfume suave, eu sei que estás entre nós, és bem-vindo, foste derramado, vem reinar entre nós, habitar entre nós, ventre impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus. Vem de perdoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vem de perdoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vem de perdoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vem de perdoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Sopra sobre nós. Que hino maravilhoso. Deus que abençoe a vida do irmão, dos irmãos que fizeram esta apresentação, o irmão Nilson e os demais irmãos. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, viu, Nilson? Continua abençoando você, sua família, e dando sempre esse vigor, essa disposição para trabalhar a obra do Senhor. Queridos, por favor, chegou a hora da mensagem, e Deus falar conosco através da sua palavra. Queria que você curvasse a vossa cabeça. Só um minuto. Só um minutinho, só. Vamos pedir a Deus que o Senhor fale conosco, que Ele venha ao nosso encontro, à nossa ansiedade, que nós possamos receber essa palavra em nossos corações. Meu Deus, meu Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor, agradecidos por Tu estar conosco até o momento, ter abençoado a vida dos Teus filhos, pelos louvores, pelos cânticos, por tudo, Senhor Jesus, que aconteceu esta noite. Abençoa, Senhor Jesus, o pregador, o ministrador da palavra. Senhor Jesus, fala através dos seus lábios, dando, Senhor Jesus, uma palavra, Senhor Jesus, que venha aos nossos anseios, que venha às nossas necessidades, seja de exortação, seja de ensino, ou mesmo, Senhor Jesus, de avivamento. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor sempre está conosco todos os dias. Em Teu nome, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Irmão Natan. Pode ser, irmãos. Bem, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Efésios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Ele vos vivificou,
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Esse é um texto muito conhecido, muito famoso entre os irmãos, mas eu gostaria de salientar 2 versículos, que é o versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, imagine um mendigo bastante sujo, bastante maltratado, de muitos e muitos anos de vivência nas ruas. Ele está largado, ele está sujo, largado, encostado em uma valeta qualquer. E ele não tinha quase nenhuma esperança de vida. Mas de repente, sem nenhuma razão aparente, imagine que um bilionário, um desses mais ricos do mundo, decide colocar esse mendigo no testamento dele. Decide colocar esse homem que estava largado, sujo, maltratado, no seu testamento, sem nenhuma razão aparente, sem nenhuma relação familiar, sem nenhuma amizade prévia. E não somente isso, mas esse bilionário agora, ele chama esse mendigo para morar na sua mansão. Ele chama, dá um banho nesse mendigo, dá roupas novas e manda esse mendigo morar na mansão. A pergunta que cabe a nós é: depois dessa atitude completamente surpreendente desse bilionário que, por nenhuma razão, ele pegou esse mendigo do meio da rua e fez tudo por ele. Esse mendigo morando nessa mansão, nessa nova vida, será que ele ficará todo sujo, todo largado como era antes? Será que ele vai ficar vivendo nas ruas, tendo uma mansão para morar, tendo muitas riquezas para viver? A resposta mais óbvia é, obviamente que não. O mendigo vai agora mudar de vida. O mendigo já não mais vai morar nas ruas, não vai mais ficar todo sujo, fedido, maltratado, não. Agora ele vai se arrumar, ele vai viver de uma forma totalmente diferente, limpa, se vestir e se portar de uma maneira totalmente adequada. E além disso, o ato surpreendente desse bilionário foi tão maravilhoso que eu tenho certeza que se qualquer coisa que o bilionário, nessa analogia, pedir para o mendigo, ele vai fazer. Se o bilionário chegar, você tem como fazer um favor para mim? Vai ali no mercado, ele vai fazer. Vai ali, faz esse negócio aqui para mim, ele vai fazer. Por quê? Porque o ato do bilionário foi algo impressionante, é constrangedor isso.
Isso é uma analogia. Eu nunca soube de alguém que passou por isso, tá? Mas eu vou voltar nessa história no final da mensagem, tá bom? O texto nos diz no versículo 8 sobre graça. Sobre a graça de Deus. Mas a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que é graça? O que é essa tão falada graça de Deus? A resposta é tão simples e maravilhosa quanto parece. Graça é um favor imerecido. É algo que Deus fez para mim sem que eu merecesse, sem que eu tivesse qualquer mérito, sem que eu tivesse qualquer condição. Porque se eu tivesse feito alguma coisa, já não seria mais graça, e sim pagamento ou reconhecimento. Então, o que é graça? Graça é um ato de Deus em direção a todos nós, sem que você tenha feito nada para isso. No entanto, nós precisamos ter um cuidado, porque dentro do meio evangélico existem algumas compreensões dessa graça que são erradas, ou são parciais. Existem muitas pessoas que exageram tanto no conceito da graça, que parece que você está livre para fazer o que você quiser. Parece que muita gente prega a graça como uma licença para você viver da maneira que você quiser. Isso nós chamamos de graça barata, de graça que não vale nada. Então a graça não muitas pessoas falam assim, né? Mas Deus já me perdoou, então, né, Deus já me escolheu, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é verdade. Mas também existem outros que desprezam a graça de tal maneira que a religião se torna uma religião legalista. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Isso também não é graça, isso também não é evangelho. A graça é algo que vem de Deus. É um presente de Deus sem nenhuma pré-condição. Mas ela gera em nós uma transformação. A graça é um presente que Deus nos deu, mas que gera dentro de nós uma expectativa e um constrangimento para que eu não fique do mesmo jeito, para que eu não permaneça da mesma forma como Deus me encontrou. Porque muitos de nós viemos do mundo e estávamos largados, estávamos numa vida de completo pecado. Quando Deus morreu por você, Ele morreu quando você estava desse jeito. Ele morreu, a Bíblia diz em Romanos 5, que Ele morreu quando você era inimigo dEle, quando você não tinha relação com Ele. E Ele morreu por você desse jeito, para te trazer para perto dEle. Só que essa graça, essa ação de Deus foi tão maravilhosa, que ela nos constrange eu não posso permanecer desse mesmo jeito. Eu não posso permanecer do jeito que eu estou, eu tenho que mudar. Como estamos falando, muitas pessoas entendem a graça de maneira equivocada, de maneira parcial. Nós podemos comparar a graça como uma moeda que tem dois lados. São dois lados, mas de uma mesma moeda. Assim é a graça. Sendo assim como eu estou dizendo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz que Cristo nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Esse é a graça de Deus, porque quando você estava nas trevas, você não tinha condição de se achegar a Deus. É Deus que se achega a você. É Deus que vem até você, não é você que vai até Deus. Hoje nós estávamos falando na escola dominical a respeito disso. Estávamos falando que existem muitas religiões hoje em dia. Existem tantas religiões que a gente até perdeu as contas já, de tanta religião que tem. E muitos questionam a nós falando, mas existem tantas religiões, por que eu não posso ir por esse caminho? Por que eu não posso ir por essa religião? Eu tenho que ir pelo cristianismo. Eu tenho que seguir a Jesus.
Muitas religiões pregam coisas semelhantes à Bíblia, como fazer boas coisas, ser uma pessoa honesta, não mentir, não roubar, etc. Então, por que nós devemos seguir Jesus Cristo e não outras religiões? A resposta está justamente em Jesus e no seu sacrifício. A religião cristã é a única que Deus vai até o ser humano e se sacrifica por ele. As outras religiões, elas exigem sacrifício do ser humano. Ela exige que você faça alguma coisa. Mas Cristo não. Cristo, ele desceu gratuitamente, morreu na cruz por você, sem que você tenha feito absolutamente nada para isso. Essa é a grande diferença do cristianismo. A grande diferença. Nós podemos comparar, né? Estava até falando na escola dominical hoje de manhã, eu estava conversando com algumas pessoas que são de religiões da Umbanda, né? E eles falavam assim que dependendo do espírito que desce ali, você tem que dar um cigarro, você tem que dar uma cachaça, você tem que dar carne assim, assada. Ou seja, são eles que exigem coisas das pessoas, mas Cristo não. Cristo, ele se encarna, Filipenses capítulo 2 vai dizer isso, que ele, sendo Deus, ele se encarna como um ser humano, e ele vive aqui, mais do que isso, ele se humilha a ponto de morrer como um dos piores criminosos, para te salvar, para te resgatar. Ele não exigiu a sua morte, muito pelo contrário, ele se colocou no seu lugar na morte. Isso é graça. Isso é graça. É o resgate do pecador. É o resgate das trevas para o reino de Deus. Jesus morreu e pagou pelo meu e pelo seu pecado. É o que o texto está dizendo. Capítulo 2, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele fez isso de graça. De graça. Foi um presente dado por Deus de graça. Essa graça de Deus, ela tem o poder de transformar qualquer pecador em um filho de Deus, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Muitas vezes eu falo de Cristo para algumas pessoas e as pessoas dão uma desculpa, né? Não, eu tenho que melhorar um pouco para ir para a igreja, né? Eu estou muito pecador, eu tenho que melhorar um pouco para ir para a igreja. Esse é o pior caminho que você pode seguir, porque você jamais vai mudar de vida sozinho. Você jamais vai mudar os seus caminhos por conta própria. Apenas Jesus pode te transformar. Ninguém pode te transformar. Apenas Jesus Cristo pode te remir e transformar o seu pecado, transformar você de filho das trevas para um filho de Deus. Somente Jesus. Isso, irmãos, é a graça de Deus. Romanos capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 18, vai dizer que todos nós estávamos perdidos. Todos nós não queríamos fazer o bem. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos destituídos da glória de Deus, mas Deus, pelo seu sacrifício, nos resgatou desse lugar. Porém, irmãos, esse é o primeiro lado da moeda. Esse é o primeiro lado da graça. Como eu falei, a graça tem dois lados da mesma moeda. Esse foi o primeiro lado. É o lado que só Jesus poderia fazer, que só Deus podia fazer. Morrer na cruz para pagar o pecado foi uma obra que somente Jesus Cristo pôde fazer. Por quê, Natan? Porque somente Ele em toda a história não teve pecados. Só Jesus em toda a história não teve pecados. Se eu morresse, eu pagaria apenas os meus pecados. Se você morresse, você não pagaria o pecado de ninguém, apenas o seu. Como Jesus não tinha pecado, ele não merecia a morte, porque ele não pecou.
mas ele se coloca no seu lugar. Ele morre no seu lugar para pagar o seu pecado e o meu pecado. Esse ato, irmãos, somente Jesus poderia fazer. Ninguém poderia fazer esse ato maravilhoso. Porém, existe um outro lado da graça que muitas vezes nós não pregamos ou muitas vezes nós não compreendemos bem. E para nós compreendermos melhor esse texto, eu queria ir lá para Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 14, que diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Irmãos, esse versículo, esse texto é maravilhoso, porque nos faz entender esse segundo lado da graça, esse outro lado da graça de Deus. A Bíblia diz no versículo 11 aqui, de Tito 2, porque a graça de Deus se manifestou em quem? Em Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Isso é o que nós estamos falando até agora. Jesus veio, morreu para pagar o nosso pecado. Mas tem um segundo momento. Veja o versículo 12. Ensinando-nos. Quem está ensinando aqui? A graça. Ele fala no versículo 11 que a graça trouxe salvação e também ensina. Ensina o quê? Vamos continuar no versículo 12. Para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Ou seja, a graça, ela nos salvou, ela nos tirou do lodo do pecado, mas ela nos ensina a viver no mundo de maneira santa, justa e piedosa. Renunciando às impiedades e às paixões mundanas. Um texto maravilhoso, irmãos. E isso nos faz entender que a graça, ela não pode ser confundida com Jesus me perdoou, logo eu posso fazer o que eu quiser, porque Ele vai me perdoar. Não. A graça de Deus, ela perdoa pecados, mas ela me constrange, ela me impulsiona a viver uma vida santa na presença de Deus. Um texto para nós entendermos que é maravilhoso é João capítulo 8, do versículo 1 ao 11. É o episódio daquela mulher que foi pega em adultério. E a Bíblia nos diz que Jesus estava ali ensinando e alguns fariseus, escribas, trouxeram essa mulher e perguntaram para Jesus: olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz? Estavam tentando a Jesus. Estavam colocando Jesus à prova. Porque se Jesus cumprisse a lei, aquela mulher ia morrer. Jesus ia ficar meio mal com a multidão. Mas se Jesus falasse que não podia, o pessoal ia falar: ah, mas então você não segue a lei de Moisés. Mas Jesus, ele não era qualquer ser humano, ele era o próprio Deus encarnado. Ele vai dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um foram saindo e sobrou apenas ele e a mulher. E Jesus pergunta para a mulher: ninguém te condenou? Cadê os teus acusadores? Ele vai dizer: eu também não te condeno. Porém, essa frase é maravilhosa, porque Jesus, naquele episódio, era o único que tinha a autoridade moral para atacar uma pedra naquela mulher. Porque ele era o único que não tinha
Jesus era o único ali que poderia pegar uma pedra e tacar nela. Mas Jesus, ele não faz isso. Ele fala: eu não te condeno. Perdão, graça, gratuita. Aquela mulher merecia ser apedrejada. Mas é a graça de Deus. Só que não para por aí. Vírgula. Vá e não peques mais. Ou seja, eu te perdoo. Mas esse perdão vai te impulsionar a nunca mais adulterar. Então, irmãos, a graça de Deus é isso. Esse segundo lado da graça é aquele lado que me impulsiona a viver uma vida santa diante de Deus. Versículo 13 de Tito 2 vai dizer: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ou seja, a graça me perdoa, ela me impulsiona a viver, ela me ensina a viver de maneira santa, mas ela também me dá a esperança de esperar a vinda de Cristo. Isso é muito interessante, irmãos, porque sem a graça provavelmente nós já teríamos desistido de esperar a volta de Jesus. Nós já teríamos desistido, falando: não, Jesus está demorando demais, eu vou fazer outras coisas. Mas a graça de Deus, ela te perdoou, ela te transformou, ela te fez uma nova criatura, e ela te dá a esperança de que um dia você estará livre dessa natureza pecaminosa. Você estará livre, totalmente transformado por Deus. E versículo 14 vai dizer: que se deu a si mesmo, está falando de Jesus Cristo agora, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Aqui no versículo 14 ele faz um checkmate, ele fecha com chave de ouro, ou seja, ele faz uma conclusão. Olha, Jesus deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Primeiro ato da graça de Deus, mas não para por aí. E purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Então a graça de Deus é isso. A graça de Deus, ela me limpa do pecado, mas ela me impulsiona a viver para Deus. Ela me impulsiona a ser santo. Ela me impulsiona a viver de maneira diferente. A viver de maneira que agrade a Deus. Porém, o versículo 8, vamos voltar lá agora para Efésios de novo, Efésios capítulo 2. No versículo 8, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos. Então estamos falando dessa graça que nos traz salvação. Mas como que eu posso acessar essa fé maravilhosa, essa graça maravilhosa? Como eu posso ter acesso a essa graça que perdoa, que me lava, mas que também me transforma? O versículo 8 vai dizer: por meio da fé. Por meio da fé. Só que aqui nós temos que ter uma compreensão, porque o mundo aí fora deturpou o verdadeiro significado da palavra fé. Na verdade, hoje nós estávamos falando de manhã, na escola dominical, que o mundo ele deturpa todos os conceitos, ele deturpou o que é o amor, o que é a esperança, e também deturpou o que é fé. Então não tente compreender o que é fé pelo que o mundo fala, mas pelo que a palavra de Deus fala. Muitas pessoas no mundo eu vejo por aí falando de fé, tatua assim, né? Força, foco e fé. E faz aquela coisa toda, né? E esses dias eu estava dirigindo e eu vi um adesivo no carro: livrai-me de todo mal, amém. Só que o carro, mano, é um carro rebaixado, todo mexido, para alcançar grandes velocidades. E o motorista parecia que ele não queria ser muito livre do mal, não. Ele queria era procurar o mal. Estava dirigindo numa imprudência e vai, vira e corta e fecha. Mas essa frase nesse carro e a forma como que esse motorista se
comportava nos mostra como que o mundo compreende o que é a fé. O mundo acha que se você colocar uma frase no corpo, uma frase no carro, você vai atrair a bênção de Deus para você. Se você falar que você acredita em Deus, Deus vai te proteger. Parece que Deus deixou de ser Deus, virou um amuleto que me traz proteção. Então agora eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus vai me proteger. Só que isso não é fé. Biblicamente isso não é fé. Isso não passa de uma crendice, de uma coisa que não tem sentido nenhum. A verdadeira fé não é isso. Não adianta você colocar no seu carro, livrar-me de todo mal, amém, e não entregar sua vida para Jesus. Não adianta você tatuar no corpo e não crer em Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 19, vai dizer: você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Veja que quão forte, às vezes eu fico lendo a Bíblia, irmãos, eu fico me sentindo um pouco constrangido, porque a palavra de Deus ela é muito forte. Veja o que ele está dizendo, Tiago. Ele está colocando os demônios em melhor condição do que algumas pessoas. Porque existem pessoas que acreditam em Deus, mas isso não gera nada dentro delas. Não gera temor, não gera nova vida, não gera nada. O que Tiago está falando, os demônios acreditam, mas isso causa neles tremor. O que não acontece na vida de muita gente. Que acredita em Deus, mas vive da mesma maneira. Portanto, irmãos, essa não é a verdadeira fé bíblica, essa fé que nós vemos no mundo. A palavra fé na Bíblia não tem apenas o sentido de eu acreditar em Deus, de eu crer que Ele exista. Não. A fé bíblica, ela tem um sentido de que eu tenho que entregar a minha vida totalmente a Deus, sem nenhuma restrição. É a palavra pistis, que significa a ideia de você pegar tudo que você tem e entregar na mão de Deus. Não é apenas uma conversão racional. Eu não aceito Jesus porque racionalmente eu pensei e eu cheguei à conclusão que Ele é o melhor. Não é isso. Crer em Deus, ter fé em Deus é você entregar a sua vida totalmente a Deus. Para que Ele tenha a sua vida na mão dEle. Para que Ele conduza você. E você crer que apesar das dificuldades, que o nosso irmão Alessandro estava falando aqui, apesar das dificuldades, da doença, do luto, da tristeza, você crê que você está na mão de Deus. E Deus vai te guiar, passando pelo vale da sombra da morte, mas em direção a pastos verdejantes. Deus, Ele não vai te deixar, Ele não vai te levar pelo mau caminho, mas o caminho de Deus é o melhor caminho. É interessante como nós, seres humanos, nós às vezes na nossa arrogância queremos seguir o meu próprio caminho, eu quero seguir o meu próprio caminho, eu acho que o caminho que eu escolhi é o melhor. Mas irmãos, eu não consigo ver nem daqui uma hora, nem amanhã, eu não consigo ver o que vai acontecer amanhã. E eu acho que o caminho que eu estou tomando é o melhor. Deus, Ele sabe todos os dias até a eternidade. E a Bíblia diz que Ele é totalmente santo, que Ele é totalmente amoroso, que Ele é totalmente fiel. Então, se tem alguém para que nós confiemos a nossa vida, esse alguém é Deus. Às vezes, irmãos, eu estava falando também isso novamente de manhã, nós somos pais, quem é pai sabe disso, nós vamos tentar fazer o melhor para os nossos filhos, mas muitas vezes nós vamos errar, porque nós somos pais pecadores. Nós vamos errar, vamos falhar como pais em algum momento da nossa vida, mesmo querendo fazer o melhor, mas Deus, Ele não erra. Deus, Ele não erra.
Então, se você entregar a sua vida nas mãos dele, ele te guiará por um caminho que pode ter dificuldade, mas no final dele você vai estar lá juntamente dele na glória de Deus Pai. Então, irmãos, todo esse processo é uma obra da graça de Deus. Todo esse processo é Deus que opera em nós. Podemos notar que a salvação é uma obra de Deus. O pastor disse aqui recentemente que a nossa contribuição para a salvação foi pecar, né? A minha parte na obra da salvação foi ter pecado. Aí Jesus teve que vir e pagar por esse pecado. A obra da salvação é uma obra de Deus. Ele te resgata do poder do pecado. Mas, no segundo momento da graça, esse processo exige de nós santidade, renúncia, viver para Cristo. Se nós somos verdadeiramente salvos, nós iremos ouvir a voz do Mestre. João capítulo 10, versículo 4 diz que as ovelhas de Deus reconhecem a voz do seu pastor e o seguem. Então, irmãos, você foi salvo, você foi lavado, remido, transformado, o seu nome foi escrito no livro da vida. Viva como um filho de Deus. Viva como para que fosse agradar a Deus. Não viva para você mesmo, viva para Deus. Lembra da história lá do mendigo? Pois bem, essa é uma analogia que mostra muito bem a nossa relação. Nós éramos, ou nós somos esse mendigo, que estávamos largados em pecados, sujos, maltratados pelo mundo, largados em qualquer canto do mundo. Mas Deus, que não tinha nenhuma dívida comigo, por sua infinita graça e amor, decidiu me resgatar desse lugar que eu estava, me inscrever no seu testamento e ainda me levar para morar na sua mansão. Você está na casa de Deus. Você está na casa de Deus. Não vivemos mais como mendigos, maltratados e jogados. Vivemos agora como filhos de Deus, co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Vivamos de maneira santa e honrosa a esse Deus que nos resgatou de todo o pecado. Senhor, eu agradeço a oportunidade e espero que essa mensagem tenha semeado no seu coração, que você possa estar vivendo para Cristo. Amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro.
Irmãos, a IBF acabou ontem e a gente quer fazer uma justa homenagem àqueles que trabalharam, e trabalharam muito, viu? Trabalharam muito. Eu fiquei um pouquinho, que cheguei em casa quebrado. A Camila, que não está aqui, o Fernando, a irmã Carmen, o Nilson. Eu gostaria de pedir para esses irmãos que trabalharam da IBF, que eu não sei o nome de todos, mas aqueles que estiverem na nave da igreja, por favor, venham à frente. E parece que o pessoal está chegando escondidinho aqui, né? Cristiane, cadê a Leninha? Valéria. Irmãos, esses irmãos trabalharam muito. O Nilson falou assim: irmãos, eu não estou aguentando mais, está saindo criança de quanto é lugar, meu pulso não está aguentando mais. Chorando, né? Mas não é fácil, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Vocês não têm ideia, eu acompanhei na sexta, no sábado. Isso aqui deu muito trabalho, sem contar que criança, ela é muito trabalhosa, mas ela dá muita alegria. Então, irmãos, vamos agradecer. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, agradecer. Eu não sei quem está faltando aqui ainda. Por favor, quem estiver na nave da igreja, por favor, venha à frente. Não é aparecer, por favor, venha à frente quem estiver na nave da igreja. Todos, todos. Receber uma oração é bom, não paga nada. E é bênção. É bênção, receber oração é bênção. Não é verdade, Diele? Cadê Diele? Ah, tá com as crianças. Natan, você tá arrumadinho, mas vem pra frente, você trabalhou também. Vi você daqueles bichinhos na frente, né? Até eu acabei colocando aquilo por causa da Cris. A Cris me fez essa surpresa. Irmãos, esses irmãos, eles são abençoados. Se não fossem ele e a graça de Deus na vida deles, esse trabalho não seria realizado. Então vamos agradecer a Deus pela vida desses meninos, dessas meninas, né? Eu posso chamar de meninos porque eu sou bem mais novinho que eles, né? Oremos ao Senhor agradecendo a Deus pela vida deles. Amém? Fiquem de pé, por favor. Meu Deus e meu Pai, como Tu és bom conosco, Senhor. Como Tu és maravilhoso. Como Tu és, Senhor Jesus, nos abençoa tão grande por termos pessoas tão maravilhosas nessa igreja trabalhando na Tua obra. Abençoa cada um da vida dos Teus servos. A cada um, Senhor Jesus, que tomaram tempo, que ficaram, Senhor Jesus, trabalhando muitas horas de pé, vieram a pé dos seus lares, vieram deixar os seus afazeres em casa para fazer a Tua obra, para trazer alegria a essas crianças. Abençoa, Senhor Jesus, seus familiares. Dá graça, Senhor Jesus, que no próximo ano eles possam estar à frente desse trabalho, porque certamente a semente foi lançada e muitas crianças serão salvas através desse trabalho, através dessa obra. É muito importante, Senhor Jesus, que Tu tenhas abençoado esses jovens, esses irmãos que estão aqui, para que eles possam ter alegria, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Agora vocês que ainda, parece que lá embaixo ainda tem um restinho de alguma coisa, né? E não acabou. Fiquem só de pé também um pouquinho. Nós vamos fazer, os irmãos são dispensados. Obrigado, irmão, obrigado. Deus abençoe a vida da irmã que lembrou das palmas para si mesma. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para nós terminarmos o culto com oração. O irmão vai fazer os avisos e vai também falar dos aniversariantes. E assim chegou ao fim mais um culto que nós oferecemos ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus dê graça na vida de vocês. Irmão Moisés. Amados irmãos, há um aviso aqui dos varões. Por favor, avisar os irmãos que teremos ensaio geral aqui na congregação da Vila Luzita no dia 25, portanto, na próxima terça-feira, às 19h30, o ensaio geral aqui na congregação de Vila Luzita, os varões, viu? Agora vamos orar pelos aniversariantes da semana. A irmã Valéria Vacari, Rafael Soares Nunes, Isaac de Oliveira Coelho, e também aniversário de casamento, irmã Ivonete Maria Carvalho e João de Moura Carvalho, Josélia Santos e José Givaldo. Esses são os aniversariantes da semana. Então nós vamos orar agradecendo a Deus e continuar apresentando os irmãos que estão enfermos,
estão internados. Eu continuo pedindo oração pelo meu primo por nome Melquisedeque. Fiz a visita essa semana, ele está um pouquinho melhor, mas eu creio, assim como o irmão Alessandro falou aqui, eu creio no milagre. O nosso Deus, Ele ainda opera milagres. Amém? Curva a sua cabeça aí, queridos, vamos agradecer a Deus. Pai bendito, na Tua presença nós estamos nesse instante, ó Senhor, te agradecendo, ó Pai amado, por este culto, pela Tua palavra, pelos hinos entoados aqui, Senhor. Agora te pedimos a Tua bênção sobre cada nome citado aqui, Senhor, dos aniversariantes desta semana, Senhor, aniversário de casamento também. Ó Senhor, venha dar saúde, força, venha dar graça para cada um dos Teus filhos, ó Senhor, que completaram mais uma data natalícia. Ó Deus maravilhoso, abençoando também, Senhor Deus amado, todos aqueles que se encontram enfermos. Ó Pai, Tu és poderoso para curar, para dar vitória a todos os irmãos, ó Pai, enfermos. Ó Pai querido, tenha misericórdia, venha repreender todo o mal, toda a enfermidade, aquelas irmãzinhas que não podem vir mais na Tua casa. Ó Senhor Deus amado, o Senhor é poderoso para repreender toda a enfermidade, Senhor Deus, das irmãs e dos irmãos que não podem estar, Senhor, presentes mais. O Senhor é poderoso para dar vitória, Senhor. Também te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, dando uma semana abençoada, um dia abençoado amanhã, se o Senhor não vier até lá. Pai bendito, tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Faça assim com a sua mão, ó, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com sua amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Uma ótima semana.